Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Louvamos a Deus por essa oportunidade quando nós nos reencontramos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 15 de outubro, nós vamos estar ouvindo o presbítero Juarez Simão de Farias, trazendo a conclusão sobre a palavra que ontem ele iniciou para a nossa edificação. Hoje celebra-se o Dia do Professor e nós queremos parabenizar a todos os professores pelo seu ministério, magistério, pelo seu trabalho em trazer e passar conhecimentos para todos os estudantes, desde o jardim da infância até o nível de universidade. Deus os abençoe grandissimamente. Antes de nós iniciarmos ouvindo o presbítero Juarez Simão de Farias, gostaríamos de orar nesta oportunidade e agradecermos a Deus pelo dia que Ele está acrescentando à nossa existência. Pai, obrigado por este dia que estamos recebendo como dádiva, como presente para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Te louvamos pela paz, a saúde, a liberdade, a existência do nosso lar. Te louvamos pelo privilégio de estarmos divulgando, levando as boas novas de salvação àqueles que ainda não te conhecem. Eu te oro e te peço agradecido todas estas bênçãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. As nossas obras, aquilo que nós fazemos, não tem nada de bom. E muitas vezes nós nos consideramos pessoas boas, porque fizemos um ato, praticamos, uma boa obra, e achamos que já estamos perfeitos. Eu não contava as vezes, quando, via as pessoas andando pelas calçadas e vendo aquelas pessoas na frente de uma igreja, pedindo esmola e entregando uma esmola a cada um, com aquele trocado que tinha. E achava que já fez o quê? Um ato de justiça, um ato de amor. Eu agora estou purificado, fiz a minha parte com Deus. Se engana. A própria palavra diz: todos nós somos como os imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E a resposta que nós podemos encontrar, para que o Senhor possa me chamar de santo, para que os irmãos possam me chamar de santo, é que a justiça, ela não está em mim, a justiça não está em você, mas a justiça está em Jesus Cristo. É Ele que nos faz santo, é Ele que nos faz separado. É a justiça de Deus, aquele que não conheceu o pecado. Ele realmente se fez pecado por mim e por você. Esse sim, quando nós dizemos, ou quando nós falamos que estamos em Cristo, nós nos tornamos o quê? Novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então é nessa justiça, é nessa santidade que nós podemos ser chamado de santo. É quando nós estamos em Cristo. Porque quando nós estamos separados de Cristo, nada de santo, nada de bom, nada de perfeito. Não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Cristo fez. Então a resposta está em Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então é por Ele que nós somos justificados, é por Ele que nós somos santificados. Então, agora sim nós podemos entender por que somos chamados de santos. Não pelos nossos atos, não pelas nossas obras, mas pelo ato sacrificial
que Cristo fez. Então tudo que o homem venha fazer, tudo que ele venha planejar, ele jamais vai alcançar esse patamar. Ele jamais vai chegar ao ponto que Cristo chegou. E quantas pessoas nós vemos ainda hoje, século 21, pessoas que fazem penitências, pessoas que se ajoelham, faz uma caminhada de joelho, arrodeia não sei quantas vezes um monumento, ou alguma estátua, ou leva algum tipo de amuletos, para que seja, né, consagrado ou oferecido àquele Deus que ele cria, um Deus com D minúsculo. E acha que com aquele sacrifício vamos adquirir a santificação ou a justificação. Então agora sim, nós entendemos e compreendemos de onde vem a nossa santificação e a nossa justificação. É de Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E ser purificado e separado do pecado, ser tirado do reino das trevas e transportado para o reino de Deus, é um ato praticado pelo sacrifício de Cristo. Se você crê no ato sacrificial de Cristo, se você crê que o seu ato ali na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, foi para livrar você do pecado, aí sim, você pode adquirir a santidade juntamente com o Senhor. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Os nossos pecados foram remidos justamente pelo seu sacrifício. Então, santo, que nós possamos entender a partir de hoje, santos é todo aquele que crê em Jesus. Se você crê em Jesus, crê no sacrifício que ele fez na cruz, você pode ser considerado santo. Você pode dizer que é santo, mas pelo sacrifício de Cristo, o Filho de Deus. Crê na sua vida sem pecado. Crê que ele morreu sem culpa e ele ressuscitou dentre os mortos. Ele não teve culpa nenhuma, mas levou a minha, a sua, as nossas culpas sobre aquela cruz. Quando isso acontece, nós somos chamados de santo. Não por mérito ou por esforço próprio, como falamos, mas por causa de Cristo. Então, amados, eu trago aqui 2 pontos para nós entendermos e compreendermos esse tema da verdadeira natureza e importância da santidade prática. Primeiro, qual a natureza da verdadeira santidade prática? Qual é a natureza da verdadeira santidade prática? Ou seja, para nós, o que não é santidade? O que se esperar, ou o que se espera de todo cristão, é que ele seja santo, é que ele seja separado, é que ele seja dedicado, é que ele seja uma pessoa que está nos caminhos do Senhor, seguindo as suas obras e a sua orientação. É isso que cada um espera, é isso que nós queremos ver de uma pessoa que se diz cristã. O mundo aí fora quer ver também, o mundo aí fora quer ver os seus atos de um verdadeiro cristão, mas não você se mostrando, porque muitas vezes as pessoas apenas vestem uma capa. Hoje é o dia de eu ir à igreja, então já tem a roupa separada, já tem a indumentária, vestir aquela capa, chegar na igreja, aí você acha que já se revestiu dessa santidade. Mas ao sair, já tira essa capa do lombo e volta ao que era antes. Então, esse não é uma prática de santificação. Ter uma prática de santificação é você ter Cristo, saber que o Espírito Santo está sempre lhe orientando, lhe conduzindo, lhe mostrando, lhe corrigindo, lhe ensinando, instruindo em todo e qualquer situação. Então, pois o cristão, ele é santificado, uma vez por toda, pela morte de Cristo. Em Hebreus aqui, no capítulo 10, e o versículo 14, ele traz essa afirmação. Hebreus 10, versículo 14, onde ele diz aqui: porque
com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Com a única oferta, Ele aperfeiçoou nós para sermos santificados. Então, é pela morte de Cristo, é pelo ato que Ele fez ali na cruz do Calvário, não é pelos meus atos. Por mais que eu faça, por mais que você faça, você não vai adquirir a santidade. Agora, se você crê na obra de Cristo, você passa a ser santo. Não só crer, mas caminhar com Cristo, andar com Cristo. E Cristo, Ele não está resumido em um espaço ou em um determinado local, mas está em todo o seu andar. Porque se Ele diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser morada do Espírito Santo, Ele começa a atuar nas nossas vidas. Então nós somos templo e morada do Espírito Santo. E como é que você e eu somos templos e morada do Espírito Santo e estamos agindo de maneira inadequada ou de uma maneira incondizente, que não condiz com a sua palavra? Então, o que não é santidade? Precisamos separar o que é santidade daquilo que só tem aparência de santidade. Então, que nós procuremos, como diz aqui o escritor aos Hebreus, procure viver em paz. Procure viver em paz em todo e qualquer momento, todo e qualquer instante, toda e qualquer situação. Se o seu coração está em paz, se você está em paz com o seu próximo ou com o seu irmão, você está vivendo uma vida com Deus, uma vida de santificação. Procure seguir a paz, como ele diz aqui, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ou seja, Ele está dizendo para mim, e está dizendo para você, que persevere. Perseverar é você andar, é você resistir, é você andar com o Senhor. A perseverança é isso. E assim como muitas vezes os fariseus faziam no templo, há pessoas que estão agindo da mesma forma no tempo de hoje, agindo com a mesma prática, uma prática de uma santidade apenas aparente. Os fariseus na época de Jesus, eles tinham essa prática. Hoje muitas pessoas tentam demonstrar sua santidade da mesma forma. Talvez através de uma roupa que veste. Você colocou uma roupa, vestiu uma roupa, aí você acha que aquilo já lhe deu a santidade. Você agora, deixou o cabelo ficar até, o calcanhar, adquiriu a santidade superior. Porque fulana está, não pode passar gilete no seu corpo, aí adquiriu a santidade. Talvez não é por aí. Santidade não quer dizer nada disso. Não é através de algum sacrifício ou através de conceitos ou práticas que você queira fazer. Outros podem achar que a santidade é você deixar de ser santo, é você talvez escutar músicas que não era para escutar, é você estar no local onde não era para estar. E a pessoa quer demonstrar a sua santidade através disso, das roupas, das músicas, dos alimentos que vão consumir. Não posso comer isso porque é aquilo, não posso fazer isso porque é aquilo. E talvez os lugares que frequenta ou deixa de frequentar. Não posso ir para esse lugar ou para aquele outro. Porém, quem geralmente tenta demonstrar uma santidade através desses usos ou costumes, acaba se esquecendo de que a santidade ensinada na Bíblia não é algo para ser exibido ou mostrado, ou muitas vezes, você fazer divisões, o que pode ser e o que não pode. E aí você começa a receber elogios e acha que por não ter feito algo ou alguma coisa, recebe aquele elogio, acha que adquiriu também a santidade. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 1 diz: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles.
Quem fazia isso eram os fariseus. Fazia aquele momento de obra, eu não sou como aquele que é pecador, mas eu estou aqui em pé, eu estou orando em alta voz, eu estou fazendo isso, aquilo, outro. Não é pelos atos. É algo que nós precisamos viver na nossa particularidade com Deus. A sua vida com Deus, o seu andar com Deus, o seu agir com Deus. As pessoas quando chegam para falar com você, como você tem escutado. Então é algo interior. Como Jesus diz, o que contamina o homem não é o que ele come, não é o que ele absorve, não é o que ele vê, mas é o que ele profere. É aquilo que sai da sua boca, é da forma que ele age, é as acusações, é as palavras, é as atitudes. Então isso contamina o homem. Então o único capaz de saber de fato se estamos andando em santidade é o próprio Deus. Somente Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções e as nossas motivações. Só o Senhor sabe o que está no meu coração. Só o Senhor sabe o que está no seu coração. Só o Senhor sabe o que está na sua mente. Então, muitas vezes você pode estar até praticando atos para mostrar às pessoas que tem um ato de santidade ou de justificação. Mas são atos que trazem dissabores, trazem, muitas vezes, vergonha de você dizer que é um cristão ou dizer que serve a Deus. E o segundo, amados, o segundo ponto que eu trago nessa noite, nós falamos, que nós queremos falar é da importância da santidade prática. Ou seja, se nós definimos o que não é santidade e o que é santidade, e como nós agora devemos andar em santidade. Como praticar a santidade no nosso dia a dia. Como andar em santidade e não se deixar dominar pela inveja, não se deixar dominar pelo orgulho, pelo egoísmo, pelas cobiças, as ganâncias, a raiva, a incredulidade. Tudo isso paira sobre as nossas vidas. A mentira, a idolatria, que muitas vezes a gente diz que não idolatra, mas muitas vezes nós idolatramos. Talvez, por aquilo que você muitas vezes tem um ciúme, guarda, os vícios ou qualquer outro tipo de imoralidade que vem à sua mente, seja talvez a depravação, a libertinagem, a promiscuidade, a lascívia, a sensualidade, a fornicação, a masturbação, a pornografia. Lá em Colossenses capítulo 3, o versículo 5, ele diz o seguinte: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E como é que nós devemos fazer morrer aquilo que é da natureza terrena? A imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos que vêm à nossa mente, a avareza e a idolatria. Como é possível nós lutarmos contra essas coisas, com os nossos próprios desejos, controlar a nossa mente e não pensar nessas coisas? Como nós devemos agir? E aqui eu trago três características ou três aspectos do qual nós devemos evitar para que não venhamos a perder a nossa santificação. Primeiro, queridos, nós devemos fugir das tentações. Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 38, diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, amados, antes de tudo, é preciso nós entendermos que o que passa em nossa mente, o que passa na sua mente, muitas vezes nós não podemos tirar, não podemos impedir que certas coisas cheguem à nossa mente. Que venham à nossa mente, seja por causa do nosso próprio desejo, ou seja, pela influência do diabo, ou muitas vezes a junção
tanto o nosso desejo como o diabo, trazendo essas coisas para atentar. Isso chama-se tentações. É inevitável que essas coisas aconteçam. De passar alguém e você olhar, de passar outro e você olhar. É inevitável. Estamos no mundo. Mas você não pode deixar que essas coisas ela venha enraizar. Ela venha causar o desejo. Por isso que diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É o desejo da carne, muitas vezes, que atrai você para o pecado. Mas fuja dessas coisas. Orem em todo o tempo no Espírito, como diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orem sem cessar. É uma ordem que o apóstolo traz para nós. Paulo vivia também nessa luta. Então tinha tentações, tinham perturbações, coisas que vinham para tirar do convívio com o Senhor, mas orava em todo o tempo. E dá essa ordem também para nós: orem em todo o tempo. Não permita que tais pensamentos cresçam ao ponto de determinar o seu comportamento ou as suas ações. Porque quando vir uma tentação, quando vir algo, você ora ao Senhor. Peça misericórdia, né? Limpa os seus olhos, limpa a sua boca, tapa os seus ouvidos. Não alimente, porque quanto mais você vai alimentando, essa coisa vai tomando corpo, vai crescendo. Então vigie. Não deixe que isso cresça ao ponto de determinar o seu comportamento ou o meu comportamento. Segundo, como andar em santidade? Evite o pecado. Se mesmo assim o pecado acontecer, porque, como diz, né, na sua epístola, porque é inevitável, mas se o pecado acontecer, o que é que a palavra diz? Que deve haver arrependimento. Você deve se arrepender do seu pecado. Você deve se corrigir do seu pecado. Você deve voltar-se para Deus. É preciso confessar o pecado diante da pessoa que assim foi prejudicada. As pessoas envolvidas, elas têm que ouvir o seu perdão, pedir o seu perdão e aceitar o seu perdão. Enquanto o pecado ele permanecer oculto, não haverá cura. Nós temos um exemplo muito grande do pecado de Acã. Quando o povo de Israel invadiu a cidade de Ai, Acã, ele trouxe deuses pagãos e escondeu na sua tenda, querendo tomar posse daquele ouro, daqueles deuses, os olhos cresceu para aquilo e ele guardou na sua tenda. Israel, quando foi para essa cidade, quando foram conquistar essa cidade, perderam a batalha, foram colocados para correr. Mas por quê? Porque alguém tinha pecado escondido, e com isso ele não obteve a vitória. Muitas vezes nós deixamos de conquistar algumas coisas porque tem algo que não foi tratado, e o Senhor deixa de nos abençoar, o Senhor deixa de nos trazer refrigério em determinada situação. Então o pecado ele tem que ser mostrado, ele tem que ser confessado. E quando foi colocada a prova, e aqueles homens, aquela família, Acã, trouxe o pecado à tona e confessaram, eles foram exterminados do arraial, a família toda foi levada, os ídolos também colocados, e eles foram queimados, foram mortos. E Israel, quando foi à conquista novamente de Ai, venceu pela segunda vez. Quando ele vai a segunda vez a essa guerra, venceu. Porque o Senhor estava com Israel. O Senhor estava com o seu povo. Então muitas vezes as consequências disso está em nós ocultarmos aquilo que colocamos em nossa mente. E aí você perde a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. E o Espírito Santo, ele está para nos trazer a lembrança de muitas coisas que a gente muitas vezes peca, e o Espírito Santo ele intercede ali por nós. Eu até falava isso domingo passado. Então o Espírito Santo está para isso, ele nos alerta. Muitas vezes você faz algo, mas
aquele que é cristão, ele é alertado pelo Espírito Santo do Senhor. E alertado daquela atitude que ele fez. E eu contava de uma experiência que tinha acontecido comigo. De eu ter dado uma ré no meu carro, e o meu carro ter batido no carro de trás. E na hora, eu digo, não vou guardar o carro e vou ver a pessoa, o proprietário desse carro aqui, para avisar do que aconteceu. Mas se fosse outra pessoa, guardava o carro, ninguém viu, ninguém prestou atenção, então ele que se vira lá com prejuízo. Então a primeira providência foi essa, porque a nossa consciência começa a ser queimada. O Espírito Santo está lá dizendo, você errou, você é cristão, você tem que agir diferente. E eu digo uma situação dessa, tem outras situações que cada um passa por uma experiência. Você pode passar por uma experiência, nós aqui passamos por experiências, mas o Espírito Santo ele vai trazer isso. Então, ouça a voz do Espírito Santo. Esse é o terceiro ponto. Ouvir a voz do Espírito Santo. É necessário ouvir e obedecer a voz do Espírito. Que ele tem a liberdade para nos ensinar, para nos repreender e para nos corrigir. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos ensina, nos repreende e nos corrige, quando isso for necessário. E isso desenvolve uma intimidade com Deus e nos distancia, do pecado. Quando nós praticamos esses atos, porque aí sim, nós somos cristãos, por quê? Por causa de Cristo. Olha, eu não posso fazer aquilo porque Cristo me salvou. Eu não posso fazer isso porque Cristo está comigo, porque o Espírito Santo está em mim. Então as nossas atitudes como cristãos devem ser diferentes. Por isso que somos santos, separados do pecado deste mundo. E santidade, meus amados, meus queridos, é um processo. E é operada de forma gradual e progressiva nas nossas vidas, pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. É uma ação do Espírito Santo em nós. Então o homem, quando ele tem o seu momento de conversão, quando ele levantou a sua mão para aceitar a Cristo, ele já começa um processo de santificação. E ela não termina. Ela não termina naquele momento que ele fez a sua conversão e acabou. Não. Ela continua até nós adquirirmos a perfeição. E só vamos adquirir isso quando nossos corpos forem transformados. Quando formos arrebatados e formos morar com o Senhor. Aleluias. Então, trata de um aperfeiçoamento diário. E vai desde o primeiro momento da sua vida de conversão até a morte física. Esse é o processo de santidade das nossas vidas. Não pense que você fez a sua conversão e agora pronto, você pode se considerar crente e pode fazer o que quiser. Não. Há um processo. Todos os dias nós temos que melhorar todos os dias a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso agir. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra e nos traga justamente esse tempo de refrigério, tempo de obediência, tempo de andar com Deus e de santificar-se cada vez mais. Que todos tenham um dia abençoado, esperando em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por